apaixonados, eu estava me desmanchando nos corações aqui atrás, mas ela não estava vendo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que alegria estar aqui com você mais uma vez. E quantos creem que o Senhor tem uma palavra no teu coração hoje à noite? Essa palavra é interessante, que o Senhor quer compartilhar com a gente hoje. Eu não sei se você é daquele, que geralmente mulher não faz isso, né? Pelo menos não precisaria fazer, né? Mas você que troca óleo do carro, óleo da moto aí, né? O que acontece? Você troca só quando venceu a quilometragem, ou você faz de uma forma um pouquinho mais preventiva. Quem faz um pouquinho antes para prever? Quem faz? Ou seja, a maioria só faz quando, né? Quando você olha lá e venceu a quilometragem, né? Essa palavra de hoje é mais ou menos isso. Existem alguns princípios espirituais que são fundamentais para nós a nível preventivo. O Espírito Santo quer ser muito intencional com você hoje, prevenindo você, que você deve acender um alerta muito importante sobre isso que vamos ministrar hoje, mas também sacudir, né, as estruturas de alguns outros que talvez já estão com óleo vencido e está na hora de trocar de fato. Mas é impressionante quantas vezes a gente já passou por situações. Eu estava lembrando de uma quando estava preparando a palavra, né? Quantos aqui já pararam na rua para pedir um endereço? Quando você já parou para perguntar um endereço, perguntar onde é que fica a loja, onde é que fica o endereço, não é verdade? E quantas vezes também te ensinaram o caminho errado? Levanta a mão aí, quem vai? Me ensinaram errado. Falou que era para cá, era para lá, falou que era 2 quadras, era 10, não é? Eita! Fala a verdade, né, irmão? Mas como foi importante também, a gente ficar chateado porque ensinou errado, né? Mas quantas vezes também foi importante a informação daquela pessoa que nos fez chegar exatamente onde a gente precisava, precisava chegar lá, e aquela pessoa foi um instrumento de bênção na sua vida porque te abençoou. Mas hoje, quando você fala de pedir informação, isso nem faz muito parte mais do vocabulário. Tem uns que se orgulham dizendo, graças a Deus, eu não preciso pedir informação para ninguém. Não é verdade? Por quê? Porque você não precisa pedir, porque quando você quer chegar a algum lugar que você não conhece, você faz uma coisa simples. Qual é que você faz? Você usa o GPS, não é verdade? Quantos de vocês aqui já usaram o GPS para chegar em algum lugar, para achar um restaurante, não é verdade? Para viajar. Hoje a gente usa isso para tudo, e os mais jovens, inclusive, não fazem nem ideia do que é pedir informação na rua para alguém, né? Então, eles já sabem exatamente o que fazer. Por quê? Porque o GPS, ele traça uma rota para você, ele calcula um tempo estimado, ele aponta os obstáculos ali do meio do caminho e até sugere alternativas, não é verdade? Como se ele já tivesse passado por aquele caminho antes, sim ou não? Um extremo conhecedor daquele caminho que você vai percorrer. E, de certa forma, ele percorreu mesmo. Porque o GPS, ele não adivinha as coisas por mágica, né? O GPS, ele trabalha com dados, com mapas, com históricos, com padrões, e é por isso que ele consegue antecipar toda a realidade que vai existir no percurso que você precisa percorrer. Então, nós podemos dizer que o GPS, ele te conduz com excelência pelo lugar aonde você quer chegar, até o teu destino. Por quê? Porque, na prática, o GPS já viu o seu futuro. Sim ou não? Ele já viu o seu futuro. Agora, pense comigo, se um aplicativo limitado, que depende de um sinal, de satélite, de informações humanas, consegue te orientar assim, com tanta precisão, imagine o que Deus pode fazer a respeito da sua vida. Imagine o que Deus pode fazer. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é alguém que realmente já esteve no seu futuro. Fala para quem está ao seu lado, Deus já te viu. Deus já viu sua trajetória, Deus já te viu no futuro. E é tão interessante porque a Bíblia diz que Deus, Ele já conhece todos os meus dias antes deles existirem. Foi Deus que determinou a trajetória para a minha vida. A palavra de Deus diz que nele, né, Ele, desde antes da fundação do mundo, o Senhor já planejou para mim todos os meus dias, e a Bíblia fala que todos os meus dias já estão escritos por Ele. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Salmo 139, verso 16, diz exatamente isso. Salmo 139, 16 diz que os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado
quando nenhum deles ainda existia. Deus é maravilhoso, irmãos, e Ele tem pensamentos e planos a nosso respeito. Jeremias capítulo 29, verso 11. Assegura isso e guarda o que eu estou te falando. A palavra de Deus é confiável. Nós vimos a semana passada, seca-se a erva, passa a flor, a plantação vem e vai, mas a palavra de Deus permanece, as estações vêm e vão, mas Deus não, a palavra dele não passa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este Deus diz algo a seu respeito e ele diz: é eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de quê? De paz e não de mal. Para quê, irmãos? Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Você pode dizer um amém por isso, irmãos? Olha a palavra de Deus. Shekinah, nessa nova fase, nós podemos entrar, nós podemos confiar nesta proposta de Deus para nós podemos confiar totalmente nos planos de Deus. Por quê? Porque Deus já esteve no nosso futuro. Louvado seja Deus. Deus sabe para onde está te levando, Deus sabe o que vai acontecer com você. Eu não sei se tem alguém aqui que pode dar um louvor a Ele, porque Ele já conhece o teu caminho, Ele vai guardar os teus passos, Ele vai ministrar a sua vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor em honra a esse Pai que cuida de você. Glória a Deus, gente. E nas últimas semanas nós temos visto como que é importante buscar o Senhor, porque quando eu busco o Senhor, quando me aproximo do Senhor, Ele mostra, Ele tem prazer de mostrar esse destino, revelar esse destino, antecipar esse plano que Ele tem para nós. E é interessante que Deus vai falar com a gente de diversas formas, seja por uma palavra, seja talvez por uma promessa, seja por uma revelação. Deus vai mostrar o seu plano, talvez usando um sonho para você, talvez usando uma pessoa que vai te dar uma palavra, vai ministrar o teu coração. Talvez Deus vai ministrar você através das Escrituras, enfim. A questão é que Deus fará conhecido para mim e para você os planos e os sonhos dEle. Deus tem prazer em mostrar para nós, em revelar para nós, para onde estamos indo, quais são os projetos dele para nós. O livro de Amós, inclusive, diz que Deus não faz nada na terra sem revelar primeiro aos seus santos, os profetas. Então, irmão, cada domingo que você vem a esta casa, cada domingo que você vem aprender e conhecer um pouco mais do Senhor, tenha certeza que Deus está te dando uma direção, está te dando uma palavra, está te dando uma instrução. E em 2026, o Senhor está dizendo muito claro, é uma nova fase para a minha vida e para a sua. Agora, a questão é que Deus, Ele fará conhecidos os teus planos e propósitos, e a Bíblia faz questão de autenticar estas coisas. Jeremias capítulo 33, verso 3, diz assim, que se você quer conhecer sobre o seu futuro, o que você tem que fazer? Olha o que a Bíblia diz: chame por mim, o Senhor dizendo, e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Você quer descobrir sobre o seu futuro? É só você chamar pelo Senhor, se aproximar dEle. Ele está dizendo, eu vou anunciar as coisas que você ainda não sabe. Olha que bênção. 1 João capítulo 5, verso 14 diz que esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, é tão preciosa, eu vou ser mais exaustivo, mais um versículo, Isaías 46, verso 10. Olha a palavra do próprio Deus, ele diz assim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Deus é bom ou não é? Deus é maravilhoso ou não é? Agora, pensa comigo aqui, se nós sabemos que Deus tem coisas maravilhosas para a gente, se nós sabemos que Ele fala conosco, se nós sabemos que Ele revela a sua vontade, se nós sabemos que Ele tem a rota correta, a direção certa para nós seguirmos, e se a Bíblia garante isso, que o nosso Deus, Ele não é alguém que muda de ideia assim, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e eternamente. A Bíblia diz que a palavra dEle não muda, Ele é confiável. A Bíblia garante para mim e para você, podemos ler inúmeros textos aqui, onde a Bíblia prova que Ele promete cuidar de nós, que a Bíblia mostra que Ele é um Deus fiel para cumprir todas as promessas que fez a nosso respeito. Ele é fiel, ainda que nós não sejamos, e a palavra fala que Ele está conosco em todo o tempo. Você se alegra por isso? Você tem um entendimento? Caramba, olha tudo que a Bíblia promete, garante, autentica para nós a respeito de Deus em nosso favor. Agora fica uma pergunta, se é tudo isso,
Se Deus faz tudo isso, se temos essa garantia toda, por que será que as pessoas desistem daquilo que Deus propõe para elas? Por que será que as pessoas desistem dos planos que Deus apontou, da fase que Deus mostrou? Por que as pessoas retrocedem? E é sobre isso que a gente quer compartilhar com você hoje. O tema da nossa palavra é exatamente sobre isso. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista da nova fase proposta por Deus. E aí, irmãos, eu queria que você me ajudasse já. Ministra pelo menos uns 2, fala, não desiste não, Deus tem algo para você. Fala para ele. Desiste não. Não desiste não. Desistir hoje em dia se tornou uma coisa muito natural para a gente. As pessoas desistem com muita facilidade. As pessoas desistem de sonhos, desistem de projetos, as pessoas desistem das metas que estabelecem, as pessoas desistem de outras pessoas, pessoas desistem muito fácil de pessoas, pessoas desistem do seu chamado, desistem daquilo que Deus mostrou para ela. E está cheio de gente que está vivendo numa vida real, mas se inspirando talvez nas séries e filmes que assiste por aí. Não é verdade? Porque talvez aquela série, aquele filme mostra, né, um marido encontrando uma amante e vivendo uma aventura e desistindo do seu casamento. Os filmes e as séries mostram aí, né, com farta abundância, aquele funcionário que se rebela contra o patrão e joga tudo para o alto, porque não quer se ser subordinado, não quer ser submisso, não quer obedecer. O adolescente que diz para os pais, eu não quero as suas regras, eu vou viver a minha vida sem os limites, porque afinal de contas, né, eu sou livre para isso. Pois é, mas o que a mídia não mostra é que a pessoa que escolheu o amante, o cara que escolheu o amante, ele está talvez condenando a vida dos filhos ao mesmo destino, além de ter arrebentado a vida emocional daquela pessoa que ficou. O que a mídia não mostra é que o funcionário que se rebelou contra o patrão, talvez está passando extremas dificuldades, passando talvez até por uma fase ou por um estágio permanente de desemprego, não consegue encontrar algo duradouro, por quê? Porque desistiu daquilo que não deveria ter desistido, ou talvez a mídia não vai mostrar, e o filme e a série também não. Aquele adolescente que adorava, que achava que sabia tudo, não vai mostrar o quanto ele sofre, o quanto ele está arrependido, e o quanto orgulhoso também se tornou, porque não quer voltar atrás para pedir perdão. Sabe, irmãos, as pessoas desistem por quê? Por que as pessoas desistem das coisas? As pessoas desistem porque é mais fácil desistir. As pessoas desistem porque, afinal, desistir não vai fazer você ter que pagar aquele preço. Desistir não vai fazer você ter que percorrer o caminho que teria que percorrer, pagar o preço, o custo daquilo. E quantos homens e mulheres de Deus, gente, têm sido roubados em nossos dias, privados de muitas bênçãos que são do próprio Deus para eles e para elas, têm sido roubados, por quê? Porque desistem. E hoje, sabe, Deus quer treinar e desenvolver essa marca em nós, a marca da coragem para permanecer e não desistir das coisas que Deus tem para nós. Sabe, Deus quer ministrar isso em nós, e hoje Deus quer fazer isso, por quê? Porque quanta gente as pessoas que desistem perdem com muita facilidade a perseverança, a longanimidade, e a perseverança, gente, é um elemento, um ingrediente que sustenta a coragem de alguém, é a perseverança que nos faz vencer as etapas uma a uma, permanecer é um grande segredo. Permanecer é uma grande estratégia. E você precisa compreender que as pessoas estão por aí, elas têm uma visão. Ter uma visão é muito bom. É maravilhoso saber onde quer chegar, ter alvos importantes, ter uma missão. É essencial demais. Ter um projeto, então, para o que se gastar e como se gastar é fundamental. Mas acontece que o que vai fazer te chegar lá, o que vai te fazer concluir aquilo que Deus propôs para você, com certeza será a sua perseverança, a sua permanência naquilo. Então, abra o seu coração para algo. Talvez essa frase que eu vou dizer para você seja até um chavão evangélico aí, né? Um jargãozinho, né? Mas é uma frase que eu já vi tantos homens de Deus sendo abençoados com ela, e eu fui um deles, inclusive, onde Deus me ministrou pessoalmente isso, que muito mais do que aquilo que Deus quer fazer através de você, é aquilo verdadeiramente que Deus quer fazer em você. O que Deus quer fazer em nós é muito maior do que quer fazer através de nós. E aí, queridos, Deus, Ele usa muitas coisas para realizar as coisas em nós.
Deus usa lutas para nos abençoar. Deus usa, às vezes, nossos desafios para gerar perseverança em nós. Deus usa, às vezes, problemas, medos, inclusive. Deus usa medos e inseguranças para autenticar algo maior em nós, as nossas autossuficiências. Por que Deus faz tudo isso? Porque Deus quer trabalhar em nós a nível de deixar e de formar em nós um caráter firme. Um caráter de quem não retrocede. Um caráter de quem não desiste, um caráter de quem não fica olhando para trás quando Deus estabeleceu uma rota para ele. Sabe, irmãos, o Senhor quer nos ensinar nesses dias a aprender a não olhar para aquilo que a gente está vendo, mas acreditar de uma forma convicta naquilo que Deus falou para nós. Irmãos, aquilo que às vezes nós estamos enxergando não é aquilo que nós gostaríamos, não é o que oramos, não é o que pedimos a Deus, mas Deus hoje à noite vem na tua direção dizer, ei, preste atenção, você precisa permanecer de uma forma convicta naquilo que Deus te falou. Irmãos, nenhuma pessoa que quiser ser relevante para Deus, ou ser relevante na vida também, relevante naquilo que faz, ele vai se tornar assim, sem desenvolver essa característica aqui, de perseverar e não desistir. Porque desistir, irmãos, isso não nos aprimora. Desistir, muito pelo contrário, não nos melhora. E na maioria das vezes, desistir vai gerar na minha vida ou na sua um arrependimento, talvez para o resto da vida. A desistência gera um arrependimento amargo que talvez vai durar por toda uma vida. Como está cheio de gente magoada e infeliz porque abandonou aquele trabalho. Quanta gente que desistiu daquela faculdade, desistiu daquele projeto, desistiu daquele casamento, e se pudesse voltar atrás, falar, o que eu fiz desistindo do meu casamento, o que eu fiz desistindo daquele meu filho, desistindo daquela situação, e outros até, por que eu desisti do meu chamado, e nunca mais se encontrou. Sabe, irmãos, Deus não quer isso para mim e para você, e é por isso que Deus quer te dar uma instrução hoje à noite. Deus quer pegar na sua mão aqui e te ajudar, para que você entenda esta verdade da palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versos 35 e 39, já nos dá um alerta tão importante, porque diz assim, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Ei, vocês precisam perseverar, para quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Irmão, quando que vem a promessa? Depois de fazermos a vontade de Deus. Quando que vem o alcance? Depois de fazermos exatamente a vontade de Deus. Por quê? Porque ainda de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Leia comigo. Mas o meu justo viverá pela... E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Dá uma olhada para o irmão, para quebrar o gelo e fala, não retrocede, não desiste, porque Deus não se agrada desse povo. Irmãos, nós porém, vamos ler juntos agora profeticamente, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Onde estão aqueles que não vão desistir, que vão continuar, que vão permanecer? Aleluia, aplauda mais forte ainda ao Senhor. Eu acredito que nem todos de vocês aqui conhecem a minha história. Antes de vir definitivamente, irmãos, para o ministério, antes de aceitar esta proposta de Deus para a minha vida, eu e minha esposa estávamos tocando negócios, tocávamos empresas, Deus estava nos abençoando muito. E é interessante que Deus, Ele fez uma proposta para nós, num tempo onde estávamos muito bem, mas o Senhor nos fez a proposta de vivermos uma nova fase. E é interessante, porque a proposta de Deus para vivermos uma nova fase foi uma proposta de abrirmos mão de tudo aquilo que nós tínhamos, literalmente, e principalmente abrirmos mão também dos projetos empresariais que viriam na nossa direção. Estávamos trabalhando e nos preparando para grandes projetos num futuro próximo. Estávamos nos preparando para darmos realmente, Deus com certeza nos daria um crescimento avassalador pelos eventos que viriam, os projetos que estávamos traçando. Mas o Senhor, para vivermos uma nova fase, Ele então nos faz essa proposta de deixarmos tudo que tínhamos e também os projetos que tínhamos. E é interessante que é o que nós aprendemos a viver na prática lá na nossa casa. É que às vezes uma nova fase,
Geralmente uma nova fase, ela não é um momento confortável. Deus propõe uma nova fase para você e você vai ter que passar por alguns estreitos enquanto essa nova fase está se desenvolvendo. Estou dizendo isso pela prática e te falo que uma nova fase, ela passa geralmente primeiro pelo desespero. Uma nova fase, ela está falando de uma mudança, está falando de algo muito maior que Deus tem, está falando de um projeto, uma vida totalmente diferente que Deus tem. E às vezes essa nova fase passa por um tempo de busca intensa. Essa nova fase passa por perseverança. Estou olhando para o Anderson aqui, lembrando que uma nova fase foi estabelecida na vida dele, mas isso aqui foi uma verdade ou não foi? Busca, desespero, uma perseverança além do comum, né? E precisamos, antes dessa nova fase vir, ser fortalecidos na nossa fé, ser ancorados, alicerçados para enxergar além daquilo que estamos vendo. E só depois disso, irmãos, que vem a conquista. E é interessante que eu fiquei pensando como exemplificar isso para você, como te mostrar na prática. E me lembrei de uma história em Josué capítulo 6, uma história muito conhecida de todos nós. Fala sobre a queda das muralhas de Jericó. E estava lá, no livro de Josué capítulo 6, versos de 1 a 5, esta palavra é tão preciosa, porque diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor, ele fala com Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, entreguei seu rei e seus homens de guerra. Olha a palavra que Deus estava dando para esse homem: eu entreguei, eu tenho uma nova fase, já é realidade. Isso que você está sonhando em viver, eu já te dei, já é uma segurança. É Deus que estava dizendo, irmãos, eu já te entreguei, pode contar com isso, porque vai acontecer. Então, quando Deus te dá uma palavra, você consegue crer? Alô? Quando Deus diz, vou fazer na sua vida, você consegue crer? Mas por que desistem? E é interessante que, olha, então o Senhor vai para Josué e dá uma instrução, né, lá no versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Ou seja, uma vez por dia, vocês vão rodear a cidade, né? Uma vez por dia vocês vão rodear toda a cidade durante 6 dias. E então, versículo 4, 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da sua arca, à frente da arca. No 7º dia, agora é diferente, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade no mesmo dia. No mesmo dia, 7 vezes. E os sacerdotes toquem as trombetas. Então, agora, apenas um dia, rodear 7 vezes. Olha a instrução que Deus estava dando. Quando as trombetas soarem ao longo do toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Deus estava dizendo, as muralhas que cercam aquela cidade de Jericó vão cair. Ok, Deus tinha uma nova fase para Israel. Deus então, eles agora já estavam na terra prometida e lembra daquela história que nós falamos, onde Deus disse, eu não vou mais com vocês, estou chateado, eu não vou mais. Se você continuasse lendo a história, a partir do capítulo 33 de Êxodo, mostra que houve uma reviravolta, o Senhor então estava com eles, caminhou com eles, Deus não mandou um anjo, mas Deus foi pessoalmente com eles, e agora, Deus estava com eles até em Canaã, Deus conduziu eles até ali. Agora eles já estavam na terra prometida. E agora diante deles estava o primeiro desafio dessa nova fase, que era vencer Jericó. E vencer Jericó implicava, não só em vencer o exército inimigo, mas implicava em vencer também as muralhas daquela cidade. Porque eram impenetráveis. Eram muralhas fortificadas. Jericó não era uma cidade tão grande. Segundo os historiadores, era possível rodear a cidade de Jericó com 2 horas de caminhada. Então, você já consegue fazer o cálculo aí, os matemáticos, né? Se você caminha por uma determinada velocidade, ali por aproximadamente 2 horas, já dá para você ter uma ideia da dimensão do perímetro ali da cidade de Jericó. O problema de Jericó, como eu disse, eram as suas muralhas. Por quê? Porque elas eram muito altas. Eram muralhas intransponíveis para a época. Imagine você sem recursos, Israel estava no deserto, e de repente eles passam para Canaã, mas se deparam com uma muralha de mais de 6 metros de altura. E como que você se depara? Uma cidade fortificada,
toda a cidade de Jericó tinha essa muralha ao redor dela. Israel estava vivendo, então, em tendas numa outra realidade. Chegam e se deparam com essa fortificação. Imagina quando você chega diante de uma proposta onde Deus disse, eu vou te abençoar, vou estar com você, você vai conquistar isso. Mas quando você se depara com a realidade para conquistar o que Deus disse, e aquilo parece ser impossível, qual é a tua reação? Como que fica as tuas emoções? Como que fica a tua cabeça? Deus falou que vai dar, mas é totalmente impossível isso aqui acontecer. Não tem jeito, não tem uma forma humana desse negócio acontecer. Então Deus disse para Josué, como eu disse, eu já te entreguei essa cidade, você vai vencer. Mas acontece que tudo aquilo que eles estavam vendo, Deus disse só para o Josué isso, gente. E Josué falou para o povo, gente, vamos chegar lá, vai dar certo. A mesma coisa eu te falar aqui no domingo à noite. Irmãos, Deus está com você. Amanhã as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer. E você chega amanhã, o negócio parece que o céu está de bronze, que a porta está fechada, que não tem como arrumar uma solução. E aí, o povo, o exército de Israel olhando para as muralhas, caramba, era impossível de vencer. Isso nos leva ao primeiro ponto do porquê as pessoas desistem. Por que as pessoas desistem? As pessoas desistem porque a sua fé fica bloqueada pela perspectiva deles. A sua fé, ela é bloqueada pela sua perspectiva da realidade. Em outras palavras, muitos desistem porque aquilo que ele está vendo não parece nadinha com aquilo que Deus falou que ia dar. Aquilo que você está vendo não parece com aquilo que Deus falou. Se você estivesse lá no lugar de Josué, tivesse ouvido da boca de Deus o que ele ouviu, certeza o teu coração estava inundado de fé. Mas a questão é, será que os outros, se você estivesse lá no exército de Israel, onde apenas Josué disse, será que você permaneceria crendo diante da muralha que você estava vendo? Irmãos, o negócio era intransponível. Não tinha jeito. A muralha era tão complicada que ela não era só questão de ser uma muralha fortificada, um muro extremamente alto. Além de ser alto, era extremamente largo. A Bíblia, o contexto histórico da cidade de Jericó fala que as muralhas, carruagens podiam andar em cima da muralha, com segurança. Pessoas até podiam morar em cima daquela muralha. Era um verdadeiro teto elevado, irmão. Era um chão elevado, era um piso muito elevado. Então entenda, não tinha como se aproximar. O exército inimigo podia ficar exatamente numa posição privilegiada para atacar qualquer um que se aproximasse da muralha. Agora é interessante, seria muito mais fácil, não seria muito mais fácil Josué ter pulado a cidade de Jericó e ter ido para outra? Não, tinha que começar por Jericó. Tinha que ser Jericó o primeiro, apesar que tudo bem, geograficamente era a primeira opção de guerra. Mas, por que será que Jericó, por que Josué, ele não podia ter escolhido a outra cidade, em vez de encarar aquela? Porque é muito mais fácil tomar outro caminho do que encarar aquilo que Deus quer. É muito mais fácil pegar uma rota alternativa do que encarar o que Deus falou para a gente fazer. É mais fácil. O problema, gente, está onde? Na nossa perspectiva. O problema é esse. E porque a nossa perspectiva é ruim em relação ao que Deus mostrou para nós, preste atenção, muitos tomam uma direção diferente daquela que o Senhor disse para tomar. Porque na tua perspectiva, aquilo está difícil demais. Na tua perspectiva, aquilo é um pepino gigante. Na tua perspectiva, não dá. E aí, você deixa a palavra que Deus disse de lado e pega uma outra rota. Vai para um outro caminho, vai fazer uma outra coisa e não aquela que Deus te mostrou para fazer. E aí, depois que você pega essa direção, você tem uma justificativa, é claro. A justificativa que às vezes muitos dizem é que é isso que Deus quer para mim agora. Então a pessoa justifica desta forma, não é o que Deus quer, toma decisões erradas por caminhos que não deveria, vai para uma rota que Deus não mostrou, mas foi uma necessidade que bateu na sua porta e talvez o fez ir por outra direção. E aí o que acontece é que caminha por uma rota errada e isso agora faz o quê? Faz a pessoa justificar, dizendo, essa é a vontade de Deus para mim. O problema é que isso é um engano, é uma mentira e você esquece de que aquilo não é o que Deus quer para você. E depois não entende, porque 1 ano depois, 2 anos depois, você está sofrendo, você está passando por situações. É porque você olhou para uma perspectiva errada, para a nova fase que Deus tinha para você. E você não quis pagar o preço dela. O que acontece é que muitas vezes, irmãos, nos falta a coragem de encarar as muralhas que a gente está vendo.
Falta coragem para nós, para encarar a muralha, para encarar o desafio que está diante dos nossos olhos. E por quê? Porque vai custar caro. Porque o custo é alto. Porque é desafiador demais começar de novo. É desafiador demais cruzar essa rota de nova fase. Vai dar muito trabalho. E você diz para você mesmo, eu não quero pagar esse preço. Porque pagar este preço é alto demais. Irmãos, e quantas vezes a gente não quer pagar o preço? É aí que muitos desistem. Irmãos, você precisa compreender algo. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós dissemos para Ele que a nossa vida era dEle, que a nossa família era dEle, que a nossa casa era dEle. Quando seu bebê nasceu, você trouxe ele aqui e apresentou ele aqui ao Senhor e disse, Ele é teu, nós consagramos Ele ao Senhor. É verdade ou não? Acontece que a hora que você sai daqui do culto, você pega para você de volta. E você diz que era de Deus, mas a hora que você sai por essas portas, ele passa a ser somente seu e não do Senhor. Por quê? Porque agora o Senhor, se quiser uma rota diferente para Ele do que aquela que está no teu coração, sabe o que você vai fazer? Você vai simplesmente fazer aquilo que está no teu coração. Você talvez vai pegar uma rota pensando que teus filhos vão passar dificuldade, que teus filhos vão passar aperto, que você não quer isso para a sua família, mas a sua família não é sua, e seus filhos também não são seus, eles são do Senhor. E se o Senhor não for Deus para cuidar de você e cuidar da sua casa, quem é este Deus que você está servindo? Irmãos, é muito sério isso, sabe por quê? Porque anota o que eu vou te falar. O inimigo quer que você enxergue apenas a muralha alta na sua frente. O inimigo quer que você enxergue portas trancadas, desafios aparentemente intransponíveis. Por quê? Porque se ele conseguir colocar essa perspectiva em você, ele vai te afastar completamente da nova fase que Deus tem. Se Satanás mexer na sua perspectiva, ele bloqueia a sua visão, você não vai conseguir ver mais nada da parte de Deus. Agora sejamos bem realistas, o que é que você faz quando aquilo que você está vendo não se parece com aquilo que Deus falou? O que você faz quando aquilo que Deus disse não tem nada a ver com a tua realidade? Deus falou para Josué que daria a cidade para ele. Deus falou para Josué, eu já te dei, já é seu. Mas quando Josué olhava, ele viu o quê? Algo fora do alcance dele. Ei, minha espada não resolve nada agora. Minhas flechas muito menos. Minhas lanças vão fazer o quê? Está totalmente fora de alcance o que Deus falou. Então, o Senhor propõe, Deus quando Ele te propõe uma nova fase, Ele também te propõe uma nova perspectiva. Deus quando te dá uma palavra, Ele também te dá uma nova perspectiva. A bênção que Deus tem para você esse ano, gente, você precisa compreender, está fora da perspectiva de fora da muralha. O que Deus te deu está atrás da muralha. O que Deus propôs para você está ali, ó, atrás da muralha, atrás do desafio, atrás da fé que você precisa alavancar agora através, sabe? A bênção que Deus tem para você pode estar lá, atrás da muralha. Fala para alguém, a tua bênção está atrás da muralha, irmão. Tua bênção está atrás da muralha, atrás do desafio que está diante de você agora. A bênção está atrás do desafio, irmão, atrás daquilo que Deus tem. Mas pastor, olha o tamanho da muralha. Você está achando que é fácil, você não conhece minha realidade, você não sabe o que você está falando, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, muralha, para mim ou para você, ela não foi fácil, ela não é fácil e ela nunca será fácil. Nunca. Porque a questão é que Deus não quer que você olhe para a muralha, entenda isso. O que Deus quer é que você olhe para Ele. O que Deus quer é que você acredite no que Ele falou. O que Deus quer é que você acredite que aquela direção que Ele te deu, você não estava de barriga cheia quando ouviu, não. Deus te deu uma direção, colocou um desejo no seu coração, calibrou a tua rota e agora Ele está dizendo, não desista daquilo que eu já te mostrei. Não desista do que eu disse para você. E aí tem um problema, irmão. A gente precisa parar de olhar para a muralha, parar de olhar para o desafio, parar de olhar para a incerteza que vem amanhã. Sim, nós lemos o meu justo viverá pela fé. E esse tipo de gente que não retrocede, quem olha pela fé. Se você olhar para o seu bolso, você retrocede. Se olhar talvez para o cônjuge, você retrocede. Talvez se olhar para os teus amigos, você retrocede. Mas se você olhar para ele, você jamais vai retroceder. E é importante entender isso, e se você insistir em não mudar a sua perspectiva nesse ano, o lugar que você vai ficar, talvez seja exatamente o lugar que você está agora. Você não vai mudar coisa nenhuma na sua vida, você vai ficar exatamente nesta situação. Irmãos,
Guarda que eu vou te dizer, tá cheio de gente que eu conheço. Eu saí de Curitiba, por exemplo, vim para Rondônia. Quando eu volto em Curitiba e olho aquelas pessoas que eu conhecia, irmãos em Cristo que eu conhecia, homens de Deus que eu conhecia, a única coisa que mudou neles foram os cabelos brancos com o passar dos anos, porque a perspectiva permaneceu a mesma, a fé continuou enjaulada, a incredulidade continuou imperando. E sabe o que acontece? Eles continuaram 1, 2, 3, 10 anos, e pode ser que você também fique mais 1, mais 2, mais 5 anos, exatamente da mesma forma que está, se sua perspectiva não mudar. E aí, o que muitas pessoas de sucesso vivem hoje, e isso que foi conquistado, aquilo que eles conquistaram exatamente, pessoas que nós queremos modelar, as pessoas que nós queremos imitar muitas vezes, pela vida que levaram, os alcances que tiveram, eles conquistaram esse tipo de situação, esse estágio de sucesso, exatamente em momentos onde a perspectiva errada precisou ser vencida. Onde o cara não tinha nada e falou, eu vou aqui, porque tem uma palavra de Deus. Vou começar isso aqui do zero. Deus vai me abençoar. A perspectiva era outra. Sabe, queridos, ou você olha para Deus, ou você vai desistir. Ou você olha para Deus, ou as coisas não vão acontecer. E se você tirar os olhos dele, você vai parar. Se você tirar os olhos dele, você vai retroceder. E é por isso que falamos, essa é uma mensagem, talvez para você, uma mensagem preventiva. Se você está com os olhos nele, não tira. Porque se tirar as coisas vão parar. Porque é só ele que pode te dar força. É só ele que pode te ajudar, irmão. É só ele que pode te ajudar a mudar a perspectiva. É só ele que pode pegar na sua mão e não te deixar retroceder. Entenda isso, sabe? Porque às vezes você olha, querido, para a muralha. Você olha para a muralha e você não entende uma coisa. Que para uma nova fase acontecer, a tua visão tem que ser ampliada. Você tem que enxergar além daquilo que os seus olhos estão vendo. Tua visão precisa ser ampliada. Não dá mais para enxergar da mesma forma. O problema é que muitos vivem de acordo com a perspectiva que deram. O problema, irmão, é que você chega bem pertinho da muralha assim, ó. Chega bem pertinho dela e aí você resolve olhar para cima. E o desafio fica cada vez maior quando você está se aproximando da muralha, quando você está perto dela. Mas sabe o que acontece? Quando você vai intencionalmente mudando a perspectiva e você resolve, então, elevar os teus olhos para os montes e talvez subir a montanha, subir o monte de Deus. Então a muralha vai ficando cada vez menor e vai ficando cada vez menor porque você mudou a perspectiva. Mude a perspectiva. Para muitos o problema é grande e Deus é pequeno. Para muitos o negócio é desafiador e é desafiador demais. E para Deus? Para com isso, irmão, em nome de Jesus. O problema não pode ser maior que o Senhor na sua vida. Então pare de dizer para Deus que você tem um grande problema, em nome de Jesus. Fala para o problema que o teu Deus é grande. Fala para o problema que você é filho de Deus e você vai encarar essa situação. Fala isso. E eu estava lembrando de uma canção que anima meu coração. E quando chegamos em momentos assim, momentos decisivos, precisamos declará-la para o nosso espírito, para que a nossa perspectiva mude. E você conhece. Meu Deus, grande é, cantarei, meu Deus, grande é, e todos hão de ver, meu Deus, grande é. Podemos cantar quão grande é meu Deus, vai ficar melhor. Uma outra versão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus. E o que? E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Teu Deus é grande. Teu Deus é forte, teu Deus é poderoso, então para de olhar para Ele como se Ele fosse pequeno. O segundo motivo por que muitos desistem, sabe qual é? É porque Ele não vê o progresso. As pessoas desistem porque não vê as coisas funcionando. Sabe, o texto mostra o que Deus mandou Josué fazer, era para que ele desse voltas ao redor da cidade, irmãos. Meu Deus do céu, todos os dias, durante 6 dias, uma volta completa ao redor da cidade. Eu fico olhando para isso aqui e eu fico pensando, tá, agora, cada volta que eles davam, a cada volta, cada dia de caminhada ali, meu irmão, cheio de uma palavra de Deus,
do poder de Deus. Eles estavam ali com o líder, levantado por Deus, Josué, estavam caminhando, provavelmente, né, olhando para aquele desafio e falando, puxa vida, Deus já nos deu essa cidade, temos uma palavra, nosso Deus é grande, essa muralha vai cair, o Senhor falou que ela vai cair. A cada volta que eles davam, o que acontecia, irmãos? Nada. Não acontecia nada. Porque eles andaram 6 dias rodeando a cidade, não diminuiu 1 centímetro daquela muralha. A muralha continuou sendo a mesma. E o que acontece é isso, nada mudava, nem 1 metro da muralha diminuía. Eles estavam rodeando a cidade e nada acontecia. As pessoas desistem porque não vê progresso, não vê mudar, não vê a coisa acontecer na velocidade que ele achou que andaria. E aí, irmãos, Deus é tão sábio, que Deus deu uma instrução para Josué, e ele transmitiu para o povo, está lá em Josué capítulo 6, verso 10, que diz assim, ó, mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo, não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, gritem, então vocês gritarão. Irmãos, dá uma olhada nisso aqui. Deus falou, vocês não vão falar nada. Em outro, vocês vão ficar quietinhos, vocês vão rodear a cidade, mas sem conversar, sem falar nada um para o outro. Irmãos, fica pensando nisso aqui. Ele estava dizendo, né? Lembre-se que as pessoas desistem porque a perspectiva está errada e porque eles não estão vendo progresso. Não é verdade? Então, imagina o que sairia da boca de todos aqueles soldados do exército quando eles estivessem rodeando a cidade 1 dia, 2, 3, 4 e não tinha sucesso. Não. Imagina um monte de homem junto, andando, seguindo uma instrução e não dando certo. Nada acontecendo. O que você acha que ia acontecer, irmãos? O que você acha que ia acontecer? A murmuração ia correr solta. Os caras iam falar, meu Deus do céu, que situação nós entramos, hein? Josué não ouviu de Deus coisa nenhuma. Esse miserável estava com a barriga cheia, falando que Deus falou com ele, né? Não, esse nosso líder aí, isso é um miserável, pai, não ouviu de Deus nada, né? Olha, e o pior, irmãos, andando ali, ó, e os soldados inimigos em cima da muralha lá, tirando com a cara dos israelitas. Já pensou? Assim, ei, vai ficar só rodando aí? Não tem homem, não? Não tem, vocês não têm sangue nos olhos, não, vocês não têm coragem de vir, chega mais perto, vem cá. Imagina, gente, o soldado assim, ó, caladinho. O soldado caladinho, o sangue pulando da veia dele, assim, com vontade de dar uma espadada no inimigo, e ele quietinho, aguentando o desaforo, aguentando a afronta, né? E o pior não era isso, irmão. O pior é que você ouviu a instrução, era para dar uma volta por dia. E você viu que 2 horas era suficiente. Então os caras saíam do acampamento, iam lá, davam uma volta, voltavam para o acampamento. E quando o cara chegava em casa, ele tinha que olhar na cara da mulher dele. E a mulher falava, e aí, como é que foi? Hoje Deus nos deu uma estratégia, nós rodeamos a cidade, fizemos um ato profético, aleluia. Caminhamos, examinamos o terreno, ai que benção, no outro dia vai o cara lá, anda de novo, chega em casa, e aí? Então, fizemos outro ato profético, aleluia, e tal, e vai o 3º dia. Chega no 3º, irmão, a mulher dá uma olhada para o cara, você está indo lá mesmo, na tal dessa marcha aí? Você estava lá mesmo? Onde é que você estava? Que negócio é esse? Você está indo para batalhar, você não batalha coisa nenhuma. Irmãos, e assim, e glória, e você vê, né, que tinha que ser só os homens para dar essa instrução mesmo. Você já pensou as mulheres andar todas aí juntas, 2 horas, tudo caladinha, elas não iam dar conta. Sim, elas não iam dar conta, irmãos, com certeza. Ó, os homens já foi difícil, mas né, tem até um versículo que diz lá em Apocalipse, houve silêncio no céu por 30 minutos. Eu acho que as mulheres não vão para o céu, irmão. Como assim? 30 minutos houve um silêncio. Ou elas dormiram, né? Sei lá o que aconteceu. Mas, gente, eu já falei semana passada para vocês. Às vezes, quando a gente está na caminhada, e Deus dá uma palavra para nós, parece não fazer sentido o processo que a gente está vivendo. Sim ou não? Você acha que fazia algum sentido para os soldados caminhar em volta da muralha? Não fazia sentido nenhum o que eles estavam vivendo. Mas por quê? Porque Deus deu uma palavra, Deus deu uma instrução. Quando Deus nos fala algo, então todo o processo faz sentido, irmãos. Faz sentido, porque todo o processo, quando você está caminhando, você não vê progresso. Você vê uma aparente estagnação, você vê um aparente fracasso, uma aparente demora. Mas é assim pela perspectiva humana. Mas quando falamos, Deus nos deu uma palavra, então tudo faz sentido quando está debaixo de uma palavra de Deus. Então é por isso que não nos faz desistir uma palavra de Deus, entendendo, eu preciso caminhar diante da direção que Deus me deu. Por quê? Porque Deus conhece o final da história. Deus sabe para onde está nos levando, irmãos.
Deus sabe, mas acontece que se Ele não trabalhar dentro de nós, nós não vamos deixar, se Deus não trabalhar dentro, nós não vamos nos tornar a pessoa adequada para chegar na conquista que Deus tem. Se Deus não trabalhar dentro de nós não vamos conseguir encarar a nova fase que Deus tem, gente. E por que não vamos? Por quê? Porque o caráter necessário não vai ser formado. A fé necessária não vai ser formada. Preste atenção, irmãos. Os irmãos estavam andando ali, em volta da muralha. Mas creio eu, que a cada dia que estavam andando, a cada passo que estavam dando, lá e não podiam falar nada, estavam só reclamando aqui no seu interior. Imagino eu, que o Espírito Santo, de alguma forma, Deus de alguma maneira, estava tocando no coração do guerreiro A, do guerreiro B, do guerreiro C, e falando, Deus nos deu uma palavra. E Deus lembrando a palavra que Deus disse, eles estavam caminhando, e durante aqueles dias eles estavam caminhando, porque ia chegar a hora de gritar, e imagine que a expectativa ia crescendo por aquele grito. Meu Deus, vai chegar a hora que a muralha vai cair, eu vou ser testemunha do poder de Deus. Talvez começaram reclamando, mas terminaram cheios de fé, encorajados. A gente precisa compreender, Deus está nos forjando para uma nova fase, e forjar algo envolve um processo. Deus está forjando você, irmão. Deus está forjando a gente. Então responda com sinceridade aqui. Você decidiu andar com Deus, sim ou não? Decidiu? Você decidiu caminhar com Deus? Decidiu ser obediente a Deus? Mas se as coisas não estiverem funcionando, até quando você vai ficar dando esse sim que você me deu aqui? Se as coisas não estiverem funcionando, até quando você vai dizer sim? Sabe, irmãos, não é porque nós oramos que vai acontecer de repente aquilo que nós estamos pedindo. E é interessante, porque até pode ser, que Deus pode dar, mas geralmente não é assim que acontece. Mas, e aí vem a palavra de Deus e fala assim, ei, se aquilo que você está falando com Deus, você está orando, você está pedindo, você está vindo bonitinho, está frequentando, a tua fé está lá em cima, você está orando e não está acontecendo, o que você faz quando não está acontecendo? Continua orando. O que você faz quando não tem resposta? Continue orando, continue firme, permaneça, continue lá. É interessante, porque o Senhor instrui os discípulos a isso, Ele parava intencionalmente para ensinar isso. Lucas 18, verso 1, olha que a palavra de Deus diz, ela diz assim, Lucas 18, 1, que Jesus lhes contou uma parábola para mostrar o quê? Que deviam orar sempre e nunca. Não é de vez em quando, nunca desanimar. Muitos desistem porque não vê o progresso. Muitos desistem porque o que está vendo não parece o que Deus falou. Muitos desistem porque as muralhas parecem altas demais, irmãos. E elas são mesmo. Acontece que andar com Deus vai requerer da tua fé e também vai requerer tua obediência. Vai requerer, irmãos. Pode ser que você esteja hoje na fase exatamente onde você está, e Deus quer que você permaneça exatamente do jeito que está, o pau está quebrando no teu lombo, as coisas não estão tão favoráveis, você não está com o melhor salário, não está do jeito que queria, mas Deus quer você exatamente aí. Por quê? Porque nessa fase Deus está sendo intenso com você em tratar teu coração. Nessa fase Deus está sendo intenso com você em mudar a tua mentalidade. E talvez você não está vendo o progresso porque Deus está trabalhando em você. Pode ser que nessa fase Deus está te parando, Deus está te moldando, Deus está te segurando, Deus está mexendo exatamente naquilo que precisa para que você se torne aquilo que Deus quer que você se torne. Deus precisa fazer isso e talvez você não esteja vendo o progresso, não esteja vendo o resultado. E deixa eu te falar com todo o meu coração. Resultados é uma coisa que nós corremos atrás, mas aprenda o vocabulário divino. Resultados são com Deus. O meu papel e o seu é a obediência. Nenhum daqueles soldados conseguiria derrubar muralha nenhuma. Nenhum deles tinha poder para derrubar muralha nenhuma. E andando em volta da muralha, longe dela ainda, muralha nenhuma cairia. Por quê? Porque o resultado, o trabalho pesado, sempre é com Deus. Deus vai fazer o que você não pode. Deus vai mexer naquilo que você não consegue. Deus vai conquistar e te entregar na mão aquilo que não é a sua competência fazer. Deixa o resultado com Ele. Você fica com a obediência e com a sua fé. Você pode dizer um amém, sim ou não? Josué escolheu obedecer.
E é maravilhoso, porque Deus chega para Josué e fala, Josué, Deus deu uma palavra para Josué. Josué, preste atenção, aonde você colocar a planta do seu pé, eu vou te dar. Josué, eu não te deixarei, não te desampararei. Mas Josué, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Mas preste atenção, Josué, não se desvie daquilo que eu estou ordenando, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque se você obedecer a minha palavra, obedecer a minha instrução, eu vou prosperar o teu caminho. Onde colocar a planta do seu pé, eu vou te dar esse negócio por herança. E tem mais uma coisa, se você não se desviar, eu vou prosperar o teu caminho, eu vou te abençoar. E Josué escolheu obedecer, e porque Josué obedecia a Deus, ele via os resultados, e chegava nas mãos dele os resultados que ele não podia produzir sozinho. Deus fazia o trabalho pesado. Você precisa entender que Josué viu muitas coisas que ele nunca poderia fazer chegarem das mãos de Deus de graça para ele. Gente, vou chamar os músicos para falar a terceira razão porque você desiste. Mas você precisa entender uma coisa. Naturalmente, aquelas muralhas jamais cairiam. Mas porque ele obedeceu, elas vieram para o chão. A terceira razão, porque as pessoas desistem. Primeiro, por que as pessoas desistem? Porque a perspectiva é errada. Depois as pessoas desistem porque não está vendo as coisas darem certo como ela gostaria. E em terceiro lugar, as pessoas desistem porque andar com Deus é um processo. Preste atenção, uma nova fase na sua vida vai ser um processo. E a gente não gosta de processo. Olha para mim, a gente não gosta de processo. A gente não gosta de incógnita. A gente quer saber as respostas aqui e agora. Quanto vai custar? A gente quer saber quanto tempo vai levar. A gente quer saber como é que vai ser. Acontece que com Deus não é assim. Deus chega, sabe, irmãos, para os discípulos e diga assim, ei, vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pode vir. Ei, Senhor, mas, só me segue. Mas me explica aí como é. Só me segue. Sabe, queridos, faça como Josué. Obedeça tudo que Deus te falar e comece a rodear as tuas muralhas. Começa a rodear suas muralhas, irmãos. Talvez você está falando assim, caramba. Você talvez já rodeou uma vez, já rodeou duas. E não vê progresso, a perspectiva está ruim, que você está perto demais daquela muralha. Se afasta dessa muralha e continua rodeando, continua acreditando na palavra que saiu da boca de Deus. Eu já te entreguei. O que está atrás da muralha é a recompensa que eu tenho para você. E talvez, amado, você está precisando rodear. Você já rodeou 1, 2, 3, 4, 7 vezes. Não se canse. Deus mandou rodear. Rodeia mais uma vez. Continua rodeando isso. Em nome de Jesus, caminha um pouco mais, irmãos. Por quê? Porque vai chegar a hora que Deus vai te mandar gritar. Vai chegar o momento em que você vai parar de andar. E Deus vai dizer, para agora na frente desse desafio. E invoca o nome do Senhor. E grita para esse desafio que você tem um grande Deus. E que o poder de Deus vai fazer o que você não pode. Que o teu Deus vai intervir na tua situação. E quando essa hora chegar, irmão, você vai saber. Você vai ver o destino chegar. Você vai ver a muralha cair. Você vai ver a porta abrir. Você vai ver a bênção chegar na sua vida. E quando esse momento chegar, você vai dizer, valeu a pena todas as voltas que eu dei antes. Você vai olhar para esse casamento e vai dizer, meu Deus, parece que não dá. Parece que quanto mais eu oro, mais tribulação acontece aqui em casa. Continua rodeando a muralha. Porque eu queria uma outra condição, Senhor. O Senhor sabe, os meus filhos, a minha esposa. O Senhor sabe que eu não tenho casa própria. O Senhor sabe o quanto pode te dar, o quanto não pode. Continua rodeando. Continua andando, continua rodeando. Deus mandou Josué rodear a cidade 7 vezes. Primeiro uma vez por dia, mas chegou o dia, irmãos, em que a instrução mudou, onde ele falou, no mesmo dia, você vai rodear 7 vezes. Parece bobinho, né? Acontece que nós estamos falando que levava em média 2 horas para rodear a cidade. Naquele mesmo dia, provavelmente eles rodearam num dia só, andaram e caminharam mais de 10 horas. Vamos conjecturar, pelo menos 12 horas naquele dia eles caminharam. Agora caminharam sem cansar? Caminharam felizinhos? Você acha, irmão? Eles poderiam ter parado na segunda volta. Poderiam ter parado na terceira volta. Eles caminharam debaixo do sol quente do deserto de Canaã.
Meu Deus, 10, 14 horas naquele dia, eles poderiam ter parado, mas eles foram até o final. E quando eles chegaram, você acha que depois de uma caminhada de 10, de 12 horas, eles estavam totalmente dispostos para lutar? Estavam totalmente revigorados para lutar? Estava tudo isso? Ou já estavam cansados? Mas imagino eu e creio eu, como a palavra diz, quando chegaram na última volta, irmãos, chegaram diante, estava chegando o momento onde Deus disse: agora vocês vão parar diante da muralha e vocês vão gritar. Está chegando a hora em que tudo que você percorreu vai valer a pena. Em andar, em continuar andando, seguindo ao Senhor, vai ter valido a pena. Diante dos seus olhos você vai ver que a cada volta, imagino eu, que a fé daquele povo crescia. A cada volta que eles davam, a convicção deles se tornava inabalável. A expectativa daquilo que Deus iria fazer, porque Ele já disse que faria, crescia dentro deles. Irmão, qual que é a tua expectativa para 2026? Está crescendo dentro de mim algo poderoso. Eu não sei em você, mas quando nós estávamos aqui, quando Deus me chamou lá atrás e falou: larga a empresa, larga tudo, vem pra cá, eu vou ser a sua porção. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu entendi, Deus me colocou para rodear muralhas, Deus me colocou para rodear as muralhas. E eu te falo, irmão, talvez muitos não criam, a família talvez não ajudava, talvez os amigos não vão falar uma palavra que te conforte, a esposa não vai dizer, o marido não vai dizer, não vou conseguir ver o que você está vendo, mas eu já via aquilo que Deus faria. E vou te falar mais uma coisa: seu pastor está rodeando muralhas de novo. Eu tenho certeza, este aqui não é o último lugar que Deus nos deu para congregar. Nós aumentaremos, nós expandiremos. Não estou falando isso por causa de números, eu estou dizendo porque a perspectiva que o Senhor me deu é a perspectiva de que Ele é um grande Deus e as coisas dele são grandes. É importante você entender algo em nome de Jesus. A expectativa daquilo que Deus iria fazer estava crescendo. E talvez nem todos acreditaram. Talvez muitos deles, irmãos, estavam murmurando durante a caminhada. Mas eu queria que você olhasse para a história deles e não se concentrasse nela. Olhasse para você, aquilo que o Espírito Santo está te dizendo. E quanto a você, não desista. Não desista. Olha bem para mim. Não desista. Continue dando voltas. Continue rodeando essa muralha, irmão. Continue olhando. Mas para de querer fazer planos humanos para um plano divino que Deus já tem para você. Para. E aí, imagina, continua. O Senhor está dizendo hoje, tantos anos depois que esse fato aconteceu, a tua muralha vai cair igual aquela caiu. Barreira vai cair igual aquela caiu. A tua casa, esses problemas vão se resolver, esses problemas familiares, esses problemas financeiros, esses problemas emocionais, tudo vai cair por terra, porque não tem muralha que pode ficar de pé diante do poder de Deus. Mas olha para ele, irmão, Josué capítulo 6, verso 20. Assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. O que aconteceu? As muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Irmãos, se obedecermos, se seguirmos suas instruções, Deus fará por nós tudo aquilo que nós não podemos fazer. Deus vai fazer, irmãos. Deus abrirá as portas que nós não podemos. Deus moverá as montanhas que nós não podemos mover. E é por isso que a gente não pode desistir. Deus vai vencer os inimigos. Deus vai nos dar força para vencer o que achamos que não temos força. Deus vai superar. Mas para que isso aconteça, não desista da nova fase que Deus tem para você. Não desista daquilo que Deus tem para você. E o Senhor está te falando hoje. Não sabota, em nome de Jesus, não sabota aquilo que eu planejei para o teu futuro. Não sabota por causa de uma ideia, não sabota por causa de um atrapalho, não sabota por causa de uma muralha que apareceu. Não desista, porque o Espírito Santo está dizendo, Ele está